Dentro de uma guerra, qual exército que tem mais chances de vencer a trincheira inimiga? O que tem 1000 soldados ou o que tem 1 milhão de soldados? Todo mundo sabe que com certeza o exército que tem 1 milhão de soldados tem muito mais chance de vencer as trincheiras inimigas e de continuar avançando, né? Dentro do mercado de ações, conforme vocês aprenderam, a lógica é muito semelhante com a de uma grande guerra entre compradores e vendedores, cujo resultado final é o preço das ações. E dentro dessa analogia, quando a gente tem um candle de força de alta, por exemplo, qual que teria maior significado? O que vence uma resistência com 1 milhão de soldados do exército comprador? Ou um candle idêntico, mas que vence essa trincheira com apenas 1000 soldados? No mercado de ações, o número de soldados é representado pelo volume financeiro. Quanto maior o volume financeiro, maior vai ser a consistência daquele sinal que a gente está vendo. E o volume financeiro nada mais é do que a quantidade em dinheiro que foi negociado daquela ação em um determinado período. Quer ver? Deixa eu dar um exemplo. Pensa que em um dia, no fim das contas, 10 milhões de ações da Vale do Rio Doce trocaram de mãos. Ou seja, 10 milhões de ações foram vendidas e, portanto, 10 milhões de ações foram compradas. Se cada ação vale R$ 27, multiplicando o valor da ação pela quantidade de negócios, a gente saberia que a Vale do Rio Doce teve um volume financeiro de 270 milhões de reais naquele dia. Dentro do gráfico, a gente enxerga isso naquela barrinha cinza que vocês estão vendo. Tá? Ela é o volume financeiro. Cada candle tem uma barrinha de volume financeiro correspondente, né, que aponta qual foi o volume financeiro na formação daquele candle. Agora, como que eu vou usar essa informação na prática? Bom, se eu estou vendo o mercado romper uma resistência com candle de força de alta, né, que é aquele candle que a gente tem um corpo de grande amplitude e um fechamento próximo da máxima, mas que está ocorrendo com volume financeiro baixo, isso pode ser um indício de que aquele sinal não é tão consistente. Agora, ao mesmo tempo, se eu vejo um candle idêntico, rompendo uma resistência, porém com volume financeiro muito alto, isso é um sinal de que a chance daquela tendência de alta para os preços se confirmar é muito maior. Agora, como que eu sei se o volume financeiro foi alto ou baixo? Você está vendo uma linhazinha verde correndo ali sobre as barrinhas do volume financeiro? Essa linha é uma média do volume nos últimos 21 dias. Então, se o volume financeiro estiver acima da linha, isso quer dizer que o volume financeiro naquele candle foi acima da média. Por outro lado, se a barrinha de volume estiver abaixo da linha, isso aponta que o volume financeiro dentro daquele candle foi abaixo da média. Vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos reais de como que a gente utilizou isso para explorar boas oportunidades nas recomendações que a gente fez aos clientes do Toro Radar. Esse exemplo em Ering que eu separei para vocês foi um que a gente pôde se aproveitar dentro do Toro Radar, utilizando o volume financeiro para corroborar a nossa tomada de decisão. Vejam que a gente tinha uma resistência ali em 22,30 e o mercado rompe essa resistência não só com candle de força, né, com corpo de grande amplitude, mas também com volume financeiro acima da média. Vejam como a barra do volume financeiro supera em muito a média móvel verde de 21 dias. Né? Isso demonstra que realmente naquele dia o volume financeiro foi muito elevado e que o mercado rompeu essa resistência com muitos soldados, com muita força, com muita convicção, corroborando a perspectiva de alta para os preços dessa ação. E aí o que aconteceu nos dias seguintes foi algo maravilhoso para a gente que estava posicionado. Né? O mercado subiu muito forte, chegando a se valorizar 22% em menos de um mês. Uma coisa importante é que o mesmo vale para um candle de força para baixo. Se ele ocorre com volume financeiro acima da média, o sinal que está sendo gerado é muito mais consistente. Ou seja, a chance de continuação das quedas é muito maior do que se o volume fosse abaixo da média. Uma última coisa importante, pessoal, muitas vezes você não pode esperar o candle fechar, né? Ou seja, o dia terminar, para tomar a decisão se você vai comprar ou não a ação. E por isso, muitas vezes, não vai ter como você saber se o volume final já está acima ou abaixo da média. Por isso, a gente criou uma ferramenta extraordinária que é a seguinte: dentro do gráfico do Toro Radar, enquanto o candle está sendo formado, você já consegue ver o volume projetado. Tá? Então ali a gente usa uma fórmula matemática
para projetar qual vai ser o volume até o final do dia, né? Que é essa parte cinza escuro que você vê dentro das barrinhas de volume. Então, se a barrinha do volume realizado mais a do volume projetado está acima da linha da média, isso é um sinal de que muito provavelmente dentro daquele dia o volume financeiro vai ser acima da média. Ao mesmo tempo, se o volume realizado mais o volume ali projetado está abaixo da média, isso é um sinal de que o volume projetado pode ser abaixo da média, né? Como a gente tem comentado, todas essas ferramentas técnicas, esses indicadores que a gente comenta aqui, vocês podem utilizar dentro do nosso gráfico, com eles já calibrados, já otimizados para máxima performance, com a mesma calibragem, com a mesma configuração que os nossos analistas utilizam. Tá? Então, você já vai poder, ao invés de gastar seu tempo configurando o gráfico, né, colocando ele para funcionar, não, a gente já coloca isso tudo prontinho lá dentro, você pode usar os mesmos indicadores que a nossa equipe utiliza. É claro que você tem liberdade também para, se quiser utilizar outros, se quiser mudar, lá dentro do gráfico você consegue fazer isso. Mas tudo que vocês vão precisar vai estar lá dentro.